Olá, como vocês estão? Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Vivi Alves, taróloga master, taróloga terapeuta de abordagem junguiana, taróloga sistêmica, coach, terapeuta Theta Healing, terapeuta quântica, terapeuta holística e educadora financeira sistêmica. E hoje nós vamos falar o que o seu pai tem a ver com as suas questões de dinheiro. Pois é. O vídeo anterior eu falei de ancestralidade, né? Que a gente pegava avós, avós, trisavós, bisavós e por aí vai. O que acontece? O que é o pai? O pai, ele representa o provedor, a segurança, o guardião, a energia do fazer acontecer, né? Porque o pai é quem leva o filho pro mundo. A mãe protege, né? Não pula aqui que você rala, você vai se ralar, não sobe lá, não sobe aqui. O pai não, o pai bota em cima da bicicleta, enfia dentro da piscina, joga para cima e a mãe se descabela toda. Então o pai é a energia do ir pro mundo, do buscar, do fazer acontecer, que é a energia masculina, a energia do empreender, né, de ser empreendedor, inclusive da sua própria vida. Porque muitas vezes as pessoas acham que empreender é só quem entra no seu próprio negócio. Não, você pode empreender no seu trabalho, como CLT, você pode ser o empreendedor da sua própria vida, né, o empreendedor, o líder, é a energia masculina, é a energia do pai. Então, quando você sofre de... Se você tem críticas muito pesadas com seu pai, se você tem ausência paterna, se você tem traumas em relação ao seu pai, se você ouviu muito sua mãe falar que seu pai não presta, que a família do seu pai não presta, que aliás eu vou fazer um alerta aqui para a mulherada. Nunca diga para os seus filhos que o pai dele não presta, que a família dele não presta. Isso está errado. Sabe por quê? 50% do seu filho é o pai dele. Nós filhos somos 50% mãe e 50% pai. Não tem como alterar isto. Tá? E aí você vai falar, mas o pai do meu filho foi embora, não quis saber, não paga a pensão. Não importa. Ele é o pai. 50% do seu filho é deste pai e não tem como alterar isso. Mesmo que ele seja um pai ausente, mesmo que ele tenha ido embora e deixado você sozinha com essa criança, ele é o pai do seu filho. E o seu filho deve honrá-lo e respeitá-lo, ou ele vai ter problemas sérios na sua vida. Ele vai ter problema de escassez, ele vai ter problemas de relacionamento. Geralmente filhos que se metem com droga, com bebida, que adquirem vícios, são filhos de mulheres que disseram para essa criança a vida inteira que o pai dela não presta. Então, de maneira inconsciente, para se vingar da mãe, porque 50% dele se sente rejeitado por esta mãe, ele adquire um vício. Aí ele fala, já que meu pai não presta, eu não vou prestar também. Né? Então, mães, por favor, não fiquem dizendo para o seu filho que o pai dele não presta e que a família do pai dele não presta. 50% do seu filho é do sistema paterno e isso não tem como reverter. Então, ensine o seu filho a respeitar e a honrar este pai, porque este pai deu a ele a vida. Faltou alguma coisa para ele dar? Faltou. Mas a vida ele deu. Se não fosse este homem, você não teria este filho. Ok? Então pensa nisso. Ensina o seu filho a ter respeito e honra por este pai, pelo simples fato dele ter dado a vida a ele. O que faltou quando ele for adulto, ou se ele já for adulto, ele consegue depois. Ok? E continuando, então o que acontece? Se você tem essas questões com o pai, você não tem o seu pai num bom lugar no seu coração, não sente gratidão pela vida que seu pai te deu, reclama que ele não te deu isso, não te deu aquilo, não te deu aquilo outro, não te deu aquilo outro, mas ele te deu a vida. Ele te deu o poder de viver. Ele disse sim para você quando ele esteve lá com a sua mãe, quando sua mãe gestou você, quando eles fizeram você. Então, se você tem questões com seu pai, geralmente você tem questões com dinheiro. Você pode até conseguir dinheiro, bons cargos, ter seu próprio negócio, fazer sucesso, porém você não consegue usufruir disso de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, porque você você está em desordem com o seu pai. E muitas pessoas, e isso dá na maioria das pessoas, não tem o impulso de ir atrás, não tem o impulso de ir para a vida, não tem começa as coisas e não termina, não tem o impulso de procurar ganhar mais, de procurar novos meios de ganho, não é uma pessoa dinâmica, que vai buscar, que vai para o mundo, que arrisca, que dá a cara para bater.
né? Então, geralmente, se você tem essas características, você tem questões paternas. Ou você pode até ter esse impulso de ir, mas você não consegue usufruir de maneira saudável e equilibrada do dinheiro que você tem. Porque se você tem ausência paterna, você geralmente tem um vazio existencial dentro de você, que você tenta suprir com outras coisas. Que aí já mostra a desordem, já mostra o desequilíbrio, né? Então muitas vezes pode ser o gastar demais, né? Você não consegue reter o dinheiro, você não consegue ganhar o dinheiro. Ou se você ganha, você não sabe o que fazer com ele, né? Porque você não sabe fazer com aquela, você não sabe o que fazer com essa energia masculina do ir, do buscar, do usufruir. Não tem essa dinâmica por causa das suas questões paternas. Então olhe para isso hoje. Como é a relação com seu pai? Como é que você enxerga o seu pai? Você enxerga o seu pai com os olhos da sua mãe? Porque a maioria dos filhos enxerga o pai com os olhos da mãe, pelo que a mãe falou do pai, pela maneira como essa mãe enxerga o pai. A gente tem que aprender a enxergar o pai com os nossos próprios olhos, com o nosso próprio coração. A relação dos nossos pais é a relação dos nossos pais. A minha relação com meu pai é a minha relação com meu pai. Não tenho nada a ver com o que eles viveram entre eles. Então perceba isso hoje, quais são as suas questões com o seu pai? É ausência? São muitas críticas? É ver o seu pai através dos olhos da sua mãe? É criticar a família do seu pai? Lembre-se, os 50% seu pertence àquele sistema e não tem jeito. Não tem como mudar, né? Então é o aceitar e ser grato, mesmo que ele tenha sido um pai ausente, não tenha sido um pai tão presente. Se a gente lembrar que eles são humanos, eles têm defeitos, e quando a gente não aceita o pai ou a mãe, a gente também se rejeita, a gente também tem dificuldade de se aceitar, porque a gente não consegue ter um olhar humano para os nossos pais. Perceber que eles são seres humanos, que eles erram, que eles falham, que eles não são super-heróis. Quando a gente consegue ter este olhar, as coisas ficam muito mais amenas. Então olhe para suas questões financeiras e olhe para o seu pai nos dias de hoje. Um grande beijo, bye bye.